Olá, seja bem-vindo ao treinamento do Praga Zero. Aqui você vai aprender de forma rápida e prática a como configurar e utilizar o sistema no dia a dia. Nessa primeira aula, vamos passar pelas configurações básicas aqui, pelos cadastros e ter uma visão geral da plataforma. Ao final desse vídeo, você já vai poder começar a emitir suas primeiras documentações. Então vamos lá. O primeiro passo é clicar em configurações, aqui no final da sidebar aqui, no nosso lado esquerdo. Clicando em configurações, vamos ter acesso a algumas funcionalidades. A primeira delas é os dados da empresa. Aqui vamos definir então o nome da empresa, CNPJ, o endereço, o telefone, o e-mail, as redes sociais e um destaque padrão, que a gente pode colocar aqui de forma opcional para aparecer nas ordens de serviço e proposta, ou só na ordem de serviço ou só na proposta. No meu caso, eu fiz uma apresentação da minha empresa. Coloquei então, a Casa Limpa Detetizadora atua como excelência no controle integrado de pragas urbanas e etc. Essas informações vai sair nos meus documentos, como nome, CNPJ, endereço, todas essas informações. Cadastro também a licença sanitária, a validade da minha licença, a licença ambiental e a validade da minha licença ambiental. Então, com isso a gente já vai ter aqui salvo, a gente deve clicar aqui em salvar dados da empresa e a gente já vai ter salvo aqui as informações. O próximo passo é cadastrar então os usuários. Nesse caso, caso a quantidade de pessoas que vai utilizar o Praga Zero seja pouca, a gente pode então deixar todos acessarem o sistema através do e-mail e senha que a gente criou para a empresa. Mas caso a gente queira definir que o vendedor terá um perfil, o financeiro terá outro perfil, o administrativo terá outro perfil, a gente clica aqui em novo usuário e a gente cadastra então, colocando aqui o nome, e-mail e o tipo de perfil ou cargo dessa pessoa, o administrativo, o vendedor, o financeiro. Cada um desses perfis tem acesso a informações diferentes. Então, o financeiro vai ter acesso mais a informações do financeiro, o vendedor mais ali acesso a coisas relacionadas à venda, então ordem de serviço, uma proposta, o administrativo, e a gente então define aqui uma senha para esse perfil e cria o usuário. No meu caso, não vou criar, porque para mim não vai ter necessidade, então eu vou clicar aqui em cancelar. Posso cadastrar aqui também os departamentos, posso dar o nome e a descrição do departamento, e vou cadastrar aqui as formas de pagamento que a minha empresa aceita. Clico então em adicionar nova forma, dou um nome à forma de pagamento, nesse caso será o Pix, e vou criar a forma de pagamento. Cadastrei aqui outras formas de pagamento. Próximo passo é então definir a logomarca da nossa empresa. Então, aqui na logomarca, a gente clica em selecionar a imagem e escolhe a imagem da nossa logo. Depois clica em salvar a logomarca. O próximo passo é definir então o técnico responsável da empresa. Então, você pode definir o nome do técnico responsável, o registro e escolher aqui a assinatura do responsável técnico. E aí, a gente clica em salvar dados e pronto. Essas informações já vai aparecer em todos os certificados automaticamente. Quando emitir o certificado, já vai aparecer o nome, o registro do profissional e a assinatura do responsável técnico. Já vai sair todos os certificados assinados. O próximo passo é definir a assinatura da empresa. Nesse caso, a assinatura da empresa sairá nos contratos. Então, quando emitir um contrato, tem a opção de já confirmar a assinatura da empresa e os contratos também já saem salvos ali, todos assinados digitalmente com a assinatura que a gente definir aqui da empresa. A gente pode clicar em assinar ou enviar a assinatura. Temos também a parte de personalizar os documentos. Podemos escolher aqui a cor do nosso documento, então e a gente pode aqui visualizar como está ficando os nossos documentos. Posso escolher aqui marrom, ver como é que vai ficar, o vermelho mais escuro. No meu caso, vou deixar o verde. E vou também ativar a marca d'água. O padrão vem desativado, a gente ativa e define a opacidade. No meu caso, eu defini então para 15. E depois vou salvar a personalização. Pronto, finalizamos aqui então a configuração básica da nossa empresa. Definimos o nome, CNPJ, os usuários, as formas de pagamento, a logomarca, técnico responsável e personalizamos o documento para ficar com a marca da sua empresa, com a cara da sua empresa aí. Qual o próximo passo então? O próximo passo é cadastrar outras informações, como serviços, pragas, produtos, o equipamento, armadilha, técnicos e os modelos de texto. Vamos passar por cada uma delas. Primeiro, vamos cadastrar os serviços. Clicando em serviços, então, temos acesso ao botão de adicionar o primeiro serviço. Vamos definir, então, o nome e uma descrição em preço para esse serviço. Preenchi aqui, então, as informações, o nome, a descrição, e vou criar o serviço. Cadastrei outro serviço e agora eu tenho aqui 2 serviços. O próximo passo, então, é cadastrar as pragas que a minha empresa combate. Vou adicionar aqui a praga.
definir aqui, então, o nome e o método de controle para essa praga. Vou clicar, então, em criar praga. Pronto. Cadastrei aqui, então, outra praga e agora eu tenho duas. Próximo passo é cadastrar os produtos. A gente clica em novo produto e aqui a gente pode preencher o nome, a unidade, o grupo químico, a dosagem, a concentração, o antídoto. A gente tem alguns campos que são opcionais, como o antídoto e a concentração. Mas temos alguns valores que são obrigatórios, como o nome, o registro da Anvisa, tá? Vamos, então, preencher essas informações. Preencher, então, algumas informações fictícias e definir aqui que eu quero controlar o estoque desse produto. O meu estoque atual é de 10 e eu quero que o estoque mínimo seja de 1. Vou, então, clicar em criar produto. Pronto, cadastrei um produto. Cadastrei outro produto e agora eu possuo 2 produtos. Vamos, então, ver como fica no estoque. Clicando, então, em estoque, a gente tem essa visualização de que eu tenho 10 produtos, né, na unidade. E eu posso também clicar e adicionar aqui, ajustar o estoque. Então, conforme eu usar esses produtos, conforme a saída, né, nas ordens de serviço forem sido efetuadas, vai descontar aqui no nosso estoque. Então a gente vai ter esse controle, essa visualização de como está o estoque, conforme os produtos que vão saindo ali das ordens de serviço. O próximo passo, então, é cadastrar os equipamentos. Vamos clicar em adicionar equipamento e dar um nome aqui ao nosso equipamento. Caso a gente queira mostrar nas ordens de serviço os equipamentos que a gente utilizou ali. Agora é só clicar em criar equipamento. Cadastrei meu primeiro equipamento. Vamos cadastrar, então, as armadilhas. Aqui, por padrão, o sistema já nos dá algumas armadilhas aqui definidas, né? A gente pode definir uma sigla aqui para cada armadilha, né, de acordo com a personalização, né, da sua empresa. Ou a gente pode também adicionar uma nova armadilha personalizada. Nesse caso, para exemplificar, vou cadastrar aqui, criar a armadilha. Já tenho aqui a minha armadilha. Próximo passo, então, é cadastrar os técnicos da empresa. A gente clica na página de técnicos em novo técnico. Aqui a gente define o nome, e-mail, telefone, CPF, a especialidade e a senha de acesso. E a gente pode definir ainda se a gente quer que esse técnico visualize os valores dos serviços lá no seu aplicativo do técnico e se esse técnico pode imprimir as ordens de serviço lá no seu aplicativo do técnico. Esse e-mail e senha que a gente definir será o e-mail e senha que o técnico vai utilizar para acessar o seu aplicativo pelo celular. Vamos criar então o nosso primeiro técnico. Coloquei todas as informações e eu quero que o meu técnico veja os serviços, os valores dos serviços e que ele veja também ali, que ele possa imprimir os documentos. Então, vou salvar aqui para o técnico. Pronto, temos nosso primeiro técnico. O próximo passo, então, é cadastrar os modelos de texto de forma opcional. O que é os modelos de texto? O modelo de texto é aquele texto que a gente exibe de forma padrão em todas as ordens de serviço de dedetização, por exemplo. Então, para toda a minha ordem de serviço de dedetização, eu quero exibir esse texto. Então, a gente já cadastra o texto aqui para não precisar toda vez ficar digitando o mesmo texto ali. A gente cadastra esse texto previamente e depois, na hora de emitir a ordem de serviço, a gente só escolhe esse texto, tá? Então, por exemplo, para um serviço de caixa d'água, eu quero exibir esse texto. Todas as minhas ordens de serviço, eu exibo esse texto aqui para limpeza de caixa d'água. Então, a gente cadastra esse modelo de texto aqui e aí escolhe ele depois lá na emissão da ordem de serviço, tá? Então, vamos aqui cadastrar um novo modelo de texto. Então, definir aqui o nome e o texto desse modelo. Então, depois, quando eu quiser utilizar esse texto na ordem de serviço, é só eu escolher, porque eu já salvei ele aqui e vou criar o modelo. Pronto, finalizamos então a configuração básica da nossa empresa. Com essas informações, já é possível começar a emitir as ordens de serviço, proposta, contratos, certificados, porque a gente já realizou a configuração do sistema. Então, a gente cadastrou as informações básicas da empresa e cadastramos aqui outras informações gerais, né? Então, agora temos todas as informações necessárias para começar a emitir os documentos. Vamos fazer isso nas próximas aulas, tá? Vamos acessar aqui a Dashboard para a gente ver como fica. Aqui a Dashboard é um resumo geral da empresa. Então, a gente pode ver que as ordens de serviço previstas para esse mês, as ordens de serviço que foi realizada, o faturamento, né, da empresa e a performance financeira mês a mês. E a gente pode ainda escolher aqui o ano, tá? Os próximos agendamentos e as próximas contas a pagar. Então, esse é o Praga Zero. Mais controle, menos trabalho.